Bem, no último vídeo que eu postei, tem uma frase que eu começo a falar sobre a conduta espírita, que é não fazer o mal. E parece que a palavra não saiu gravada. Feito esse acerto, vou continuar a falar sobre a doutrina espírita e alguns livros que se dizem espíritas, com uma arrecadar dinheiro para aqueles que os produzem. Bem, enfim, nós que lemos uma coisa, estudamos sobre a doutrina espírita, o mais importante é buscarmos ler os 5 livros codificados por Allan Kardec, que são a base da doutrina espírita. Quem quer dizer que seja espírita, que estude esses livros para ter conhecimento suficiente para que possa então discernir entre tantos outros livros que apareceram dizendo ser espírita, para discernir o que é verdade e o que é falso. Não obstante, temos alguns livros escritos por muitos médiuns famosos no Brasil, que não vale a pena citar os nomes, que escrevem vários livros psicografados e que eles mesmos, em edições outras anteriores, quando é dito inicialmente, porque trazemos todos nós algumas imperfeições, e são essas imperfeições que de fato abrem campos para que certos espíritos enganadores se aproveitem e venham a contar fatos que são, na verdade, falsos, que não são verdadeiros, que não são puros como a doutrina é. Um desses fatos eu li num livro em que um médium espírita muito conhecido no nosso Brasil e respeitado pelo trabalho feito, e um trabalho considerável em favor do semelhante, em favor do próximo, mas ele mesmo cometeu, como eu poderia dizer, um próprio engano, onde ele relata num dos seus livros que o desencarne das crianças, desses espíritos ainda em corpos infantis, como crianças de espíritos infantis, e que são assistidos e, como eu poderia dizer assim, orientados dos espíritos, fazendo-se assim como se fosse uma pequena colônia infantil. Por outro lado, esse mesmo médium, em outro, vem relatar que, na vida espiritual, o espírito infantil realmente não existe, porque ele mesmo, o espírito, depois que desencarna, absorve a sua identidade de espírito adulto. Ele mesmo se contradiz em 2 livros psicografados por ele. Se nós recorrermos aos livros codificados por Kardec no Livro dos Espíritos, uma questão, se eu não me engano é o número 382, que vem dizer a esse respeito o seguinte, que os espíritos de uma criança, ou seja, o espírito quando desencarna num corpo infantil, ele, na espiritualidade, assume o seu ser íntegro, adulto, após a morte, logo após que todos os laços que o prendiam no corpo sejam desfeitos imediatamente. Daí dá para se observar que, mesmo nós que estudamos a doutrina espírita, que lemos livros de médiuns famosos no Brasil e mesmo do exterior, temos que ter, sim, o cuidado de observar esses detalhes para que não nos enganemos tão facilmente. Porque dentro do livro mesmo dos médiuns diz o seguinte, que é melhor recusar 1000 verdades do que admitir uma só mentira. Então nós temos que prestar atenção nas coisas que nos dizem, que nos contam, pois que muitas das vezes não tem qualquer fundamento dentro da doutrina espírita. Nós vemos algumas casas espíritas
Ele exige que seus frequentadores médios, isso não tem nada a ver com a doutrina espírita. Vemos algumas casas espíritas também, dizendo para que as pessoas, para entrar em determinados locais, devem tirar seus sapatos, suas sandálias. Outros pedem até que tire relógios, pulseiras, cordões, anéis. Outros que, ao utilizar uma bolsa, não deva deixar a bolsa pendurada, cruzada em seu ombro. Não deve cruzar as pernas, cruzar. Aí vai as mistificações dessas casas que se dizem espíritas, porquanto, na sua pureza, nada tem de espiritismo. A doutrina espírita, segundo ela mesma, na época que foi fundada por assim dizer, codificada por Kardec, diz da sua pureza, da sua simplicidade. Ora, é lógico, se o espírito atravessa paredes, se o espírito, a matéria, para ele não há qualquer tipo de impedimento, como poderia ter um impedimento? O uso de um encarnado de um relógio, de uma pulseira, o uso da roupa branca, o uso de uma bolsa pendurada no seu sentido transversal, os braços cruzados, as pernas cruzadas. São tantas outras coisas que criaram dogmas que na verdadeira doutrina espírita não existe, não tem fundamento. Algumas outras casas pedem que deixem as suas garrafas d'água, são aquelas garrafas que os espíritos fluidificam a água, que deixam as garrafas destampadas, com nomes escritos, como se os espíritos precisassem disso tudo. E de maioria das casas dos frequentadores, que escrevam em folhas, em pedaços de papel, nome das pessoas que estão doentes, para separar assim numa caixinha, para que os espíritos depois possam auxiliar esses irmãos que estão lá com seus nomes escritos. Espírita, ela não criou nada disso, fomos nós homens que criamos esses dogmas, porque ela na sua pureza diz que o pensamento é tudo. A orientação que esses irmãos encarnados precisam é de que quando se estiverem dentro de uma casa espírita, quando estiverem mesmo nos seus lares, rezando e orando, que pensem nessas pessoas que tanto eles querem fazer o bem, seja ela encarnada ou desencarnada. Porque a doutrina espírita nos informa muito simplesmente que é através do pensamento que podemos obter ajuda, recursos, auxílio, tanto quanto o lado positivo, tanto quanto pode vir do lado negativo. Nosso pensamento é tudo, nossa vontade é tudo. Então, irmãos, vamos tentar nos orientarmos melhor, sem a pretensão de julgarmos qualquer um dos nossos irmãos. Temos o direito de julgar quem quer que seja, tanto quanto temos o mesmo direito de que somos todos irmãos, querendo ou não, perante Deus. Somos todos filhos de um só Criador, o Criador de todos nós. E por isso dizemos, somos todos irmãos. Embora muitos de nós não queremos ser, jamais, irmãos de um assassino. No entanto, somos irmãos desses irmãos. Aliás, Jesus Cristo veio para curar os doentes, os enfermos. Ele não veio para ficar do lado daquele. Quem mais precisa de ajuda, senão aqueles que cometem esses crimes bárbaros? Esses são nossos irmãos. Esses são os mais necessitados. Esses são os que precisam de fato de ajuda, de amor e de caridade. Que possamos, no nosso momento da nossa oração, não termos dentro do nosso coração o ódio, a raiva, o rancor, a ira, contra qualquer irmão que seja. Na atualidade, muitos de nós nos deixamos levar pelos pensamentos negativos, pelos pensamentos de ódio, de raiva daqueles que praticaram a corrupção, daqueles que praticam esses crimes bárbaros. Nos deixamos levar pela massa, o que, na verdade, não nos faz bem, pois essas energias negativas nos envolvem e nos aprisionam de forma que fica-nos difícil nos livrarmos dela. E como tudo é energia, tudo é pensamento, acabamos por nos afinarmos com tantos outros que pensam exatamente como a gente, outros que vibram da mesma forma que vibramos. Se somos negativos, e consequentemente pessoas também encarnadas com pensamentos negativos. E vivemos então num meio, aquele meio que nós mesmos, em pensamento, criamos. Vamos pedir então, todos nós, um pouquinho mais
de calma para nossos corações, para nossas dúvidas, nossos medos, nossos receios. Vamos confiar no que Jesus nos disse, que Deus está dentro de nós. E se nós, basta então a gente saiba utilizar da melhor forma esse Deus. Não importa que tipo de Deus seja, que cada um o veja de barba, de cabelo, bigode, um velho, envelhecido, o nosso pensamento deve ser voltado para nos reafirmarmos perante o bem, não criticando, amando e orando. E aqui fico eu por enquanto. Até um novo poste para vocês. Obrigado.